Amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Pela graça de Deus estamos aqui para mais um momento da EBD AD Candel, pela sala virtual, quando hoje estudaremos com a ajuda de Deus a lição 5, que tem por título Os Inimigos do Cristão. Claro, dentro da temática geral do trimestre, do segundo trimestre de 2024, a carreira que nos está proposta é a temática geral, e hoje estudando os inimigos do cristão. E a gente sabe que eles existem, e na nossa jornada esses inimigos vão ou têm tentado nos atrapalhar. Quem são eles? O mundo, a carne e o diabo, Mas a gente sabe pela palavra de Deus que em Jesus nós somos mais do que vencedores, frente a esses inimigos. Então, de cara, a gente é um assunto não muito misterioso, digamos assim, não é desconhecido, mas é uma realidade bíblica que se tem estudado a respeito, e hoje dissecaremos melhor em torno desses inimigos, como se comportar diante deles e o que é que nos ensina a palavra de Deus, cada um na sua área de atuação, Como eles se apresentam, como eles nos atacam, Existem os que atacam de maneira externa, que é o diabo e o mundo, e o que também nos afronta no homem interior, que é a carne, a natureza humana caída. Então, como enfrentá-los? Como vencê-los? Claro, biblicamente, instruídos e preparados espiritualmente, é o que estudaremos na lição 5, E o ponto 1 da lição aborda, em primeiro lugar, o diabo, como o primeiro inimigo do cristão. E a gente sabe que existem muitas ideias, visões, filosofias, pensamentos em torno do diabo, se ele é real, se ele não é, se ele existe, se não existe, mas nós, como os cristãos que somos, e dentro de um contexto de escola bíblica dominical, é claro que a gente vai expor aqui as verdades sagradas das Escrituras a respeito deste personagem. E lhes afirmamos, irmão, amigo do Evangelho, que também, porventura, vai ter acesso a esse conteúdo, a essa aula, saiba que o diabo, ele é um ser espiritual real. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas lá no Gênesis, em Crônicas, no Jó, nos Salmos, Isaías, Ezequiel e em Zacarias. Há textos que apontam para as ações, o comportamento desse personagem chamado o diabo. Já no Novo Testamento, a atuação dele se faz presente cerca de 25 vezes em 29 passagens dos Evangelhos, e o que o próprio Cristo o menciona, Então, ele atesta, em seu ministério, o enfrentamento à realidade desse ser chamado Satanás, que nós vamos ver pormenores dos seus nomes, Mateus 13, 38 e 39 nos diz assim, que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e o que ceifa, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Jesus estava falando da parábola do joio e do trigo, e deixando claro a presença, a atuação, a realidade do diabo. Lucas 11, 18, vou apenas citar 2 textos, nos diz assim também a palavra de Deus. E se também Satanás estava dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizem que eu expulso os demônios por
Belzebu. Era Jesus em discussão, né, com os adversários seus, religiosos, discutindo acerca da sua autoridade espiritual, o que ele fazia, o porquê deixava de fazer. E Jesus, mais uma vez, fala acerca da realidade do diabo, né? Inclusive chamando ali como que na verdade Belzebu é o príncipe ou chefe dos demônios, né? Então a sua descrição é de um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins e sendo o mais exaltado entre eles na ordem angelical. Isso está em Ezequiel 28, 12, 14, por inferência, por dedução, a gente tem essa compreensão acerca da descrição desse personagem chamado o diabo. Também encontramos lá em Judas uma citação, né? Judas 9, na sua epístola, quando ele registra que o arcanjo Miguel teve um embate com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. São alguns textos bíblicos que nos mostram, né, essa realidade do diabo e suas ações, os seus comportamentos, suas atitudes, né? Então, quem é Satanás, à luz das Escrituras? É o chefe dos anjos caído. E a Bíblia diz que ele possui poder, embora com certa limitação, né? Porque quem o limita é a soberania de Deus, né? A Bíblia também mostra ele como o Deus desse século, o príncipe das potestades do ar. Tudo isso está escrito nas Escrituras. Ele é um ser que tem personalidade, né? A Bíblia diz que ele tem inteligência, ele tem raiva, ele tem desejo, ele tem vontade própria, né? E Jesus usou nomes pessoais, inclusive, para se referir a ele, né, quando teve aquele embate diante da tentação e vários outros textos que poderíamos apresentar. A sua identidade nas Escrituras, para isso a gente precisa fazer menção de vários nomes que a Bíblia dá ao diabo. Por exemplo, ele se faz presente na figura da serpente, né, que refere-se à sua sagacidade e astúcia, né? O próprio termo diabo significa, né, acusador, aparece nas Escrituras 35, né, vezes, né? Maligno, revela seu caráter, total ausência do bem. Dragão vermelho, que revela ferocidade, violência. Tentador, porque ele, no sentido de ardiloso, ação tentadora com mentiras e imoralidade. Enganador, quer dizer, averso à verdade, ludibriador, né? E, como dissemos, Belzebu como chefe dos demônios. Finalmente, Belial, que quer dizer isso? É um ser mau, vil e sem valor. Ele também recebe esses nomes nas Escrituras, né? E todos esses nomes revelam o quê? O seu caráter cruel, perverso, né? E destruidor, né, do arqui-inimigo, que na verdade a gente vai entender, compreender à luz dessa lição, que ele é o nosso maior inimigo, né? A gente vai hoje, nessa oportunidade, tratar de 3 inimigos, né? Mas ele é na verdade o maior inimigo. Quando o termo arqui-inimigo quer dizer o mais elevado, o maior dos inimigos, né? E a gente sabe que, como tentador, né, ele, enquanto Deus trabalha para resgatar a humanidade, trazer de volta a comunhão com Ele e com promessas de vida eterna, o diabo está trabalhando de modo contrário, né, contra a humanidade, contra o homem, desde que começou assim lá no Éden, né, quando tentou a Eva juntamente com Adão e viu a queda espiritual, mas ele não tem nada de bom a oferecer, como nós colocamos aqui alguns nomes, né? Nele não há, né, bem algum. Ele é como que o mal em si mesmo, né? Então, é um pensamento
interessante de um homem de Deus da igreja primitiva, que ele dizia assim, algo interessante acerca do maligno, né? Não é possível tornar o inferno atraente, então o diabo e demônios tornam atraente o caminho que leva até lá. E é por isso que quantas pessoas não são enganadas nesta vida, com os prazeres desta vida, agarrado com a sua pecaminosidade na prática, na desobediência, e segue, vai adiante, e verdadeiramente escravos do pecado, né? Porque Jesus disse também que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Então, falando um pouco também de demônios, para a gente distinguir o diabo de demônios, né? São seres que têm a personalidade e inteligência como membros do reino de Satanás, né? Eles fazem parte de um império maligno, altamente organizado, que tem autoridade sobre as potestades do ar, quer dizer, no espaço sideral onde eles habitam e atuam, né? Inclusive, não é bíblico, não é correto dizer que o diabo está reinando no inferno, né? Ele tem um reino, ele tem um poder organizado, né? Ele tem um domínio, um certo domínio, mas não é bíblico afirmar que ele reina no inferno, né? Então, os espíritos demoníacos são completamente malignos, mal intencionados e estão sob a autoridade de Satanás, né? Inclusive, demônios podem causar enfermidade, doenças físicas das pessoas, do corpo humano, né? Dos humanos, na verdade, né? Mas também é errado atribuir toda enfermidade aos demônios. Não é isso também que a Bíblia nos ensina, né? E há uma indagação interessante que merece reflexão. Muitas vezes a gente também vai encontrar aí pela internet as pessoas fazendo até perguntas sem sentido, absurdas, mas tem uma que merece aqui nessa oportunidade uma reflexão sobre a questão da existência e a realidade do diabo. E certo escritor fez uma pergunta e ele procurou responder uma pergunta importante em torno da existência e da atuação maligna no mundo, e ele dizia assim: por que Deus não eliminou o diabo logo que ele se rebelou, né? Lá na eternidade, no mundo espiritual, né? E segundo o pastor Lourenço Orso, ele disse que Deus tolera, né? Deus o tolera para quê? Né? Para oportunizar um conflito do qual os santos, a igreja, sairão vencedores. E nós venceremos com Jesus à frente, né? Porque, como diz o texto sagrado, que é maior aquele que está conosco do que o que está no mundo. E também serve para desenvolver o caráter e a fé do cristão. E por último, para demonstrar em nós e por nós, humanos caídos, né? De que o poder de Deus restaurador é maior do que o poder destruidor do maligno, né? Isso nas palavras do pastor Lourenço Orso, mas merece uma reflexão da nossa parte, né? E o segundo inimigo que a lição nos traz, aborda para nós, é a carne. Essa é de mais fácil compreensão, né? Porque vamos nos ater aqui a dois conceitos, né, de carne, né? Que é no sentido mais, na perspectiva doutrinária, digamos assim, porque a gente pode falar de carne como tecido muscular, corpo humano inteiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, e quanto à sua natureza pecaminosa, né? Então, vamos nos ater aqui à perspectiva doutrinária, que é o que nos serve de base no estudo da lição e onde nós queremos chegar, né? Então, como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também quanto à natureza pecaminosa, né? O termo carne no grego é sarque, né? Que é uma referência direta à totalidade da natureza pecaminosa do homem, caída à parte de Deus e degradada, né? Sem a presença de Deus e, consequentemente, sem
a presença do Espírito Santo, né? E a Bíblia diz que a carne se opõe, né, a Deus e aos seus propósitos, por isso é que ela tenciona caminhar de modo independente. É por isso que muitos não exercitam o temor a Deus, a reverência, o respeito a Deus, porque estão na carne, não no Espírito, e por isso não há neles disciplina espiritual nessa direção, nesse sentido, né? E para compreendermos melhor a carne, é bom a gente lembrar quais são as obras da carne, né? Como se identifica o comportamento do homem carnal, do homem não espiritual, do homem não nascido de novo, do homem caído e que continua caído, distante de Deus. Em Gálatas 5, 19 a 21, nos diz assim a palavra do Senhor: porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfíria, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice e tantas outras coisas semelhantes a esta, né? E aí Paulo dizia, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? Então, essa é a carne como o inimigo do homem, que só venceremos dentro daquele conceito, daquela demonstração de Paulo lá de Gálatas também, que aqueles que andarem em espírito não cumprirão as concupiscências da carne, de modo que a gente renega essa natureza caída e agora vivemos em Cristo como novas criaturas, com uma nova dimensão, com a vida de um novo significado, né? O ponto 3 da lição nos traz o mundo como o nosso terceiro inimigo, e a gente precisa compreender também esse termo mundo, quais são as conotações que a Bíblia traz acerca desse termo. Pode ser terra, pode ser conjunto de nações conhecidas, a raça humana, a humanidade, né? O universo físico, como foi criado e com seus propósitos, né? Mas também um sistema de valores alienado de Deus, e é sobre este que nós queremos nos deter também nesta oportunidade, né? Do qual o diabo é o seu Deus, né? E diz também, nos recomenda a palavra de Deus, não amarmos a este mundo. Que mundo é este? A esse sistema de valores alienado de Deus, né? A Bíblia também é muito clara quando faz distinção muito objetiva em torno de o que é essa igreja em relação a este mundo, que nós podemos dizer também mundo incrédulo, né? E que colocações fazemos aqui? Por exemplo, Jesus fez distinção clara, né, entre a igreja e o mundo. Quando ele, na sua oração sacerdotal, ele ora pela igreja, ele roga pela igreja, mas ele não roga pelo mundo, né? O Espírito Santo foi dado à igreja e não ao mundo, né? A Bíblia diz também que quem ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo no sentido não de humanidade, mas no sentido de sistema alienado de Deus, né? E ele está todo no maligno, nos diz a palavra de Deus também. Por isso que eis a razão porque entendemos que Jesus não orou por este mundo, né? E assim, e o próprio diabo exerce um certo domínio deste presente século mal, né? Consequentemente, a igreja não pode se envolver, não deve se envolver, participar das obras infrutuosas das trevas, e antes condená-las, né? Que são obras deste mundo, né? E, enfim, este mundo passa, com suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse é que há de permanecer para sempre, quer dizer, ganha vida eterna, né? E ainda a lição nos traz aqui o mundanismo, digamos assim, e os seus níveis de concupiscência, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós poderíamos detalhar, mas não vamos adentrar muito a cada um desses pontos, mas na verdade, digamos assim, é o coração, né, do atuar deste mundo carnal no maligno,
com seus prazeres de um modo geral, que só servem para tirar o foco do homem de Deus, o foco do homem do temor, da obediência ao Senhor, né? Então fuja disto, né? Por exemplo, a soberba da vida, né, expressa a autoglorificação do homem no pecado e denota egoísmo, vanglória e o próprio ateísmo, né? Quer dizer, o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada, né, a esse Deus, né, apresentado nas Escrituras. Então, como vencemos este mundo, né? A esse sistema de valores opostos a Deus, né? Que está sob o controle do maligno, cuja intenção é nos remover do caminho que nos leva ao céu, né? Com ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus, de formas contrárias, né, aos valores do Evangelho. Precisamos batalhar contra este mundo também, né? E como? Com a vida, como Paulo recomenda lá em Efésios 5:19, né? Dando lugar ao Espírito, ou sendo cheio do Espírito, né? E, enfim, permitir, né, que a pessoa bendita de Jesus seja verdadeiramente, plenamente Senhor em nossas vidas. E assim é possível a gente caminhar na direção e viver a vontade de Deus. Diferente disto, será difícil ser igreja, ou ser igreja que agrada ao seu Senhor. Como dizia Russell Seder, se a gente não tiver cuidado, né, com as artimanhas do maligno, sobrepujar a carne, a natureza caída e viver uma vida nova em Cristo e de encontro a este mundo que está aí, como ele dizia em suas palavras, se as igrejas não forem reeducadas pela graça salvadora, no sentido de negar a impiedade e as paixões mundanas, e se não forem dedicadas a viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa, certamente, como dizia ele, a luz se apagará. Mas queremos concluir aqui essa oportunidade da lição 5, os inimigos do cristão, fechando aqui em 4 pontos, que é para a nossa aplicação à nossa vida cristã, à nossa vida espiritual, enquanto igreja e povo de Deus. Devemos o quê? Nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, pois temos uma sublime promessa, né? E ele fugirá de nós, ou como dizia Tiago, ele fugirá de vós, né? E é importante entender um aspecto quanto a este mundo que está aí, que o mundo não é condenável por ser material, mas por ser fonte de sedução que o encardido usa, né, contra a fé cristã, né? Então, vigiemos, né? E nós sabemos que aqueles que andam na velha natureza jamais agradarão a Deus, Romanos 8:8, enquanto que o cristão, embora no corpo, ele deve andar no Espírito. Finalmente, sabemos que o intento do maligno é tragar, é atrapalhar a jornada do cristão, porém, como dissemos, maior é aquele que está conosco do que está no mundo. Então é possível o crente ter vitória sobre o diabo, sobre o mundo, sobre a carne, sobre tudo que vier de encontro à sua fé. Aliás, a Bíblia diz também, né, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo melhor aplique o que temos refletido nesta oportunidade. Amém.